Olá, caros alunos da Faculdade INAP, é um prazer estar reunido com vocês para mais uma aula prática e demonstrativa das aulas de iridologia. Hoje nós vamos falar sobre sinais pré-cancerosos na íris, né? Então, antes de mais nada, né, como material extra de leitura, eu sugiro a leitura do meu livro Naturopatia, Manual Definitivo da Naturopatia. Aqui na página 41 vocês vão encontrar todos os tratamentos naturais indicados para o CA, para o câncer, né? Entre eles a fitoterapia com a posologia, a indicação, os florais de Bach, os florais frequenciais, a hidroterapia, a trofoterapia mais indicada para o CA. Lembrando que em nenhuma hipótese nós sugerimos qualquer interrupção de tratamento alopático, médico ou qualquer tipo de químio ou fisioterapia, radioterapia, porque isso é o médico quem deu, é o médico quem vai tirar. Nós não podemos tirar, isso tem que ficar bem claro, né? Mas aqui tem uma sugestão que é para vocês poderem usar, né? E também no meu livro Trofoterapia pela íris, este aqui, aparece lá, Luiz? Ó, Trofoterapia pela íris, certo? Aqui na página 19 tem aqui o câncer, como identificar na íris, né? Com os perfis, o psicótico, o psórico e o carbonitrogênico, que é o que nós vamos ver hoje na aula prática, e também protocolos de tratamento com nutrição, suplementação, né? Alimentação mais natural para um adjuvante no tratamento do câncer, ok? Muito bem, então vamos lá, sinais pré-cancerosos. Primeiro eu gostaria de falar sobre a questão ética, né? Em iridologia, nós não diagnosticamos doenças, tá? Nunca diagnosticamos uma doença. Nós fazemos uma diagnose. Diagnóstico é nosológico, diagnóstico é de doença. Diagnose é propedêutico, é introdutório, é para se fazer uma análise, vamos dizer assim, em primeira instância, e depois o diagnóstico tem que ser dado por um médico. Nós não podemos fazer diagnóstico, isso tem que ficar bem claro, né? Nós apenas analisamos as íris, vemos os pontos fortes, os pontos fracos, que é onde a corda arrebenta, aquele órgão de choque, aquela lacuna lá naquele órgão principal, né? Observamos os tipos constitucionais, as tendências genéticas, observamos o estilo de vida, a dieta, se não está muito amarelado a área gastrointestinal ou muito ferrugem, demonstrando, né, uma alimentação muito mucogênica, né? Observamos os hábitos, né, o equilíbrio emocional, né, tudo que os olhos podem revelar. Mas, além de não diagnosticar doença, nós nunca prescrevemos medicações, nós fazemos sugestões. É bem importante que esteja bem alto lá na sua ficha de avaliação, ó, sugestão de alimentação natural, sugestão de tratamentos naturais, né? Não usamos, porque é uma inadequação legal, as palavras diagnóstico e prescrição, tá? Podemos fazer sugestões, ou podemos dizer para a pessoa, em situações como a sua, tal e tal tratamento natural tem sido eficaz, né? Ou podemos dizer que tal e tal alimento, vitamina ou erva tem sido eficaz, né? Mas nunca prescrevendo, tá? Além disso, é uma boa ideia pedir para o cliente assinar uma declaração de que entende que você não trata doenças. Naturopatia não trata doenças, nós tratamos o doente, tá? Isso tem que ficar bem claro, isso é ético e é profissional, né? Não interrompa nenhum tipo de tratamento e tenha ciência que, apesar dos avanços iridológicos, nós não podemos afirmar se a pessoa tem ou terá câncer. Nós contamos com indícios. Lembra que são indícios, por isso sinais pré-cancerosos. É uma tendência, não é uma eminência. Mas se a pessoa é um dos 3 perfis estudados, né? E se ela tem 3 sinais ou mais sinais distintos de câncer, é ético também nós prepararmos a pessoa e entrarmos com tratamentos preventivos, né? Perguntar se tem histórico de doenças mais graves em tal órgão, que são os órgãos de choque que aparecem na íris,
é ético e é amoroso da sua parte. Vai fazer com que talvez você previna a pessoa por uma situação que pode advir. Dito isso, entendido bem, iridologia não faz diagnóstico, nós não tratamos o câncer, nós tratamos a pessoa que pode vir a ter o câncer. Dito isso, nós podemos então ver os sinais pré-cancerosos, né, estabelecidos pela doutora Ellen Jensen, né, nora do Bernard Jensen, considerado, né, um dos pais da iridologia americana. Então vamos adiante, né? Bom, nós já vimos durante a aula que são 3 os perfis, né, estudados por Joachim Breu, que foi o maior pesquisador da área, né, sobre os sinais pré-cancerosos, e ele usou perfis da homeopatia, que são o psórico, o psicótico e o carbonitrogênico. Então nós vamos fazer uma pequena revisão aqui para nós observarmos esse perfil, e aí depois nós vamos tentar identificar se tem um ou mais sinais em cada um deles, ok? Vamos começar então com o perfil psicótico, né? Para começar, como é que identifica o perfil psicótico? É preciso entender, a pessoa pode ter sinais pré-cancerosos, mas não ser perfil. Então, ela pode ou não desenvolver. Ou então, ela tem o perfil, mas não tem os sinais. Da mesma forma, pode ou não desenvolver o CA. Né? Então, para que nós tenhamos uma certa confiabilidade, nós temos que determinar primeiro o perfil da pessoa, se é psórica, psicótica ou carbonitrogênico, e depois ver se tem 3 ou mais sinais distintos. Tá? Então vamos ver primeiro o perfil psórico, que é uma das 23 constituições na homeopatia. Né? O Joachim Breu, que foi o que fez esse estudo e foi colaborador, né, da Ellen Jensen, chegou a essa conclusão. É aquela íris como nós vemos aqui, ó, uma íris azul acinzentada. Né? As pupilas são muito desiguais no tamanho, lembrando que sempre as pupilas são desiguais, tu nunca vai encontrar uma pessoa com pupilas simetricamente iguais, só que o tipo psórico tem uma assimetria maior da pupila, tá, do que as comuns. Né? Há também pigmentações encontradas na zona pupilar, né? É bem incomum na zona pupilar, nós vemos pigmentação, como tem aqui, né? Mas o tipo psórico, ele tem essa característica. A maioria tem, né, na zona ciliar, lembrando que zona pupilar dentro do colarete, zona pupilar fora do colarete. Tá? O estroma da zona ciliar é muito solto e cheio de criptas, como nós vemos aqui na seta vermelha. Né? Ó, aqui nós temos uma formação criptoide. Então, a pessoa tem... Aqui tem outra, né? Certo? Aqui tem outra. Tem mais formações criptoides. E as fibras são soltas, como nós podemos observar aqui. Então, essa também é uma característica do perfil psórico, né? Como demonstrado também aqui na seta roxa, né? Pelas fibras soltas, tá? Lacunas abertas e fechadas, como a seta preta, né? Que nós já mostramos aqui. Tá? E a zona ciliar contém pigmentação escura, tá? Que é o que nós vemos na seta azul. Aqui, ó. Pigmentação escura aqui, pigmentação escura aqui, aqui. Perdão. Então, essas são as principais características do tipo psórico. Tá? Vocês vão ver, então, que é bem interessante. Depois que a gente aprende a identificar os 3 perfis, é bem simples. Tá? Muito bem. Agora, vamos para o próximo. Quais são as características mais comuns do psórico? Né? É geralmente marrom claro, pode também ser a íris tetânica, né? Com um misto biliar e com anéis de ansiedade, anéis de estresse. Né? O meio da zona ciliar parece mais leve que o resto da íris. Né? O estroma tem uma aparência de um anel branco devido à constituição, né, à contração dos sulcos. É aquele anel de luz que aparece ali na 4ª e na 5ª zona, que é mais claro do que na periferia e próximo da pupila. A periferia da zona pupilar, né, e a zona humoral parecem de cor leitosa. Né? Opa, perdão, voltando. Aparecem de cor leitosa.
pegar a caneta aqui, né? Ó, indicando mau estado dos fluidos corporais, né? E também tem os tufos de cor clara. O que são os tufos de cor clara? São os, que é uma característica dos psicóticos, são os rosários linfáticos, né? Que são as nuvenzinhas lá na sexta zona, na periferia da íris, né? E geralmente tem um pigmento de melanina escuro também nessa região, né? Lá na periferia da íris, indicando um perfil psicótico, tá? Depois vamos ter mais um resuminho e eu vou mostrar algumas íris com esses perfis. Muito bem, vamos adiante. Aqui. O tipo psicótico, né? Então, observe que se vocês olharem só para a cor da íris, vocês já sabem o perfil, né? O psórico, azul, o psicótico é castanho claro, como nós vemos aqui, é um castanho claro, né? A zona ciliar é mais leve do que o resto da íris, voltando, aqui, caneta, ó. A zona ciliar é mais claro que o resto da íris, né? Vocês conseguem ver que aqui, ó, a zona ciliar está mais clara na volta. O estroma aparece como um anel de luz, como a seta verde identifica. Isso aqui é todo ele mais claro aqui, o estroma da íris, tá vendo? Ele é mais escuro na periferia e mais escuro também na borda da íris. E a zona pupilar, né, e o moral aparecem de cor cremosa, mostrando os problemas de fluidos, né? Ou seja, como mostra aqui a setinha preta, né, essa cor ferrugem amarelada na volta. Os tufos de cor clara que nós falamos são os rosários linfáticos, né, que são, nós observamos aqui, ó, aqui tem um rosário, aqui eu tenho outro rosário, aqui tem outro rosário, aqui, né? O nome já diz rosário. O que é rosário linfático? São nuvens que parecem bolinhas, porque o rosário é quem o católico, para fazer oração, como é que faz, né? Usa aquele colar de contas, né? São bolinhas onde conta as orações, né? Então, o rosário é muito parecido com isso. É uma série de tufos que geralmente estão na sexta zona, mas que também podem estar na terceira zona, né? Que mostra, né, a condição de pobres fluidos corporais. A linfa está infartada, a linfa não flui, a imunidade está baixa, e aí que vem no psicótico o problema de CA. Né? Melanina de pigmento escuro, como mostra a seta azul, ó, aqui, né? Lacuna lateral, que não é uma característica exigida, né? Aqui nós temos uma lacuna aspargo, tá? Que é um sinal pré-canceroso, né? Mas que não é obrigatório que todo o psicótico tenha essa lacuna. Certo? Muito bem, vamos adiante. Agora as características da carbonitrogênica, né? As características e a constituição. A cor da íris é azul ou esverdeada. Opa, volta lá. Canetinha. Vamos lá. Azul esverdeada, também tem o tipo linfático. Geralmente há um achatamento na margem superior de ambas as pupilas, tá? Porque quase sempre é uma característica da carbonitrogênica ter problemas neurológicos, e achatamento na parte superior da pupila reporta para problemas neurológicos, né? A região pupilar é escura, né, na periferia, e contém criptas. A região humoral é cinza, acastanhada ou de cor escura. E o meio da zona ciliar é mais leve, né? E gradualmente ela faz uma espécie de um degradê. Ela vai escurecendo à medida que vai se direcionando para a periferia, tá? Muitas vezes há uma sombra escura triangular, que é a tríade esplênica, né? Na área do baço, e uma luz que atravessa essa tríade transversalmente, indicando que o sistema imunológico não está legal. Tá? Vamos ver? Aqui ela. Carbonitrogênico, né? Então, a cor é azul ou esverdeada, certo? Aqui nós vemos que a diferença da
cicótica a cicótica é azul acinzentada e essa aqui é azul ou esverdeada. As pupilas são planas na parte superior. Voltando, caneta aqui. Ó, tá vendo aqui que a parte superior é mais plana, né? As pupilas são planas ao longo da margem superior. A zona pupilar é escura e contém criptas, como mostra a seta em vermelho, né? Toda essa região aqui. Né? A zona pupilar é escura, aliás, a região humoral é cinza acastanhado, como mostra a seta verde, né? Toda essa região aqui é cinza acastanhado. E o meio da zona ciliar é mais leve, né, do que as periferias. É o famoso degradê, que ela começa mais clara e vai escurecendo à medida que se direciona para a periferia. E essas são as principais características da constituição carbonitrogênica. Certo? Muito bem. E aí nós temos então os 3 perfis que nós vimos antes, né? Agora nós precisamos ter uma certa sensibilidade no momento que vamos fazer a análise da íris. Primeiro, porque somos resultado de múltiplos fatores. Por exemplo, vocês viram que a íris flor não aparece em nenhum dos perfis? Aparece gema, aparece o corrente, né? Mas o flor não é perfil iridológico para CA, ou seja, ele não está entre os 3 perfis principais identificados pelo Jorkenbroyer, né? Mas isso não quer dizer que o flor não desenvolva câncer, né? É mais difícil o perfil flor, desenvolver câncer, até por causa da personalidade expansiva, aquela pessoa brincalhona, aquela pessoa que faz amizade fácil. Então, isso são características que corroboram para que o flor tenha menos chance de desenvolver o câncer. Mas essa senhora, por exemplo, uma florzona, olha a quantidade de pétalas que nós visualizamos aqui, ó, né? Olha aqui, ó, pétala, 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 é uma baita de uma florzona, né? Mas olha só, ela tinha câncer de mama na mama direita, ó, como mostra aqui a seta azul, né? A famigerada lacuna medusa, né? Que é quando eu tenho uma lacuna em formato de água-viva, ó, tem até o desenho dos tentáculos ali, né? Ela não é nenhum dos perfis, né? E é mais difícil encontrar, é muito difícil encontrar íris flor com perfil canceroso, mas pode acontecer. Então, nós temos que estar atentos a essas questões, ok? Muito bem. Então, na hora de visualizar, né? Cadê? Na hora de visualizar, né? O que nós vamos levar em consideração? Aqui está o pulo do gato, o segredinho de profissão, que é aquela coisa que você memoriza fácil e que vai lhe ajudar na identificação do perfil, né? Se é psórica, se é cicótica ou se é carbonitrogênica. Então veja que se você prestar atenção, só observando a cor marcada que já dá para ver, né? A psórica, né? Que cor que está aqui, ó? Azul, né? Eu já coloquei ela azul ali para identificação. Íris azul já só por ela ser íris azul, já há uma grande chance dela ser uma psórica. Claro que ela vai ter que ter as características adjacentes que nós já consideramos. Já a cicótica, que cor que eu coloquei aqui, ó? Castanha, né? Então, é na cor castanho claro, só na cor castanho claro. E a carbonitrogênica, observe que eu coloquei aqui, ó, azul e verde, né? É só a azul e a verde que tem essas características, né? E a área pupilar é mais escura que a área ciliar. Então, se vocês usar esses segredinhos de profissão, vai ficar fácil identificar o perfil e vocês vão poder ajudar bastante os seus consulantes com isso, certo? Vamos ver na prática como identificar? Então, vamos lá. Aqui. Antes de eu falar qual é o perfil, pause o vídeo e tente você identificar que perfil nós temos aqui. Tá? 5, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo. Se você disse que ela é uma psórica,
Já acertou de cara, né? Cheia de psoras, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, é uma íris psórica. Mas agora, qual é a característica que vai me identificar se ela tem sinais pré-cancerosos ou não? Eu tenho que ver se ela tem 3 sinais distintos. Lembra dos sinais distintos? A lacuna medusa, a lacuna aspargo, né? a lacuna tulipa, né? As manchas roxas na esclera, as forquilhas na esclera, e por aí vai. Todos os sinais que vocês aprenderam na aula. Vamos ver se nós identificamos algum sinal aqui. Da mesma forma, pause o vídeo e vê se você identifica algum desses sinais. Tá? Muito bem. Dado o tempo necessário, vamos ver o que nós identificamos de sinais. Primeiro, nós vemos aqui na área hepatopancreática uma lacuna medusa, que a Ellen Jensen chama de jellyfish, ou seria peixe-geleia, né, numa tradução bem livre, né? Que é o que é a medusa, o que é a água-viva, né? É exatamente isso. Esse é um sinal. Ela pode ser perfil, mas se ela tiver apenas um sinal, não podemos afirmar ou dizer que um dia ela vai ter câncer. Vamos procurar por cossinais? Qual é outro sinal? Sinais degenerativos, manchas escuras. Ó, eu tenho um sinal degenerativo aqui. Opa, é perfil e já tem 2 sinais. Aí que, como diz o ditado, o burro troca as orelhas. Ó, agora eu tenho que dar uma atenção especial. Será que eu tenho mais algum outro indício, mais algum sinal? Vamos ver se nós observamos, né? Aqui eu tenho uma outra lacuna jellyfish, mas é o mesmo sinal. Então não posso contar como um terceiro sinal. Mas eu tenho uma forquilha aqui na esclera. Pronto, eu tenho já 3 indícios. Eu posso até achar mais, né? Mas se ela é perfil e tem 3 sinais distintos, há uma grande chance dessa pessoa desenvolver câncer. E querem ver outro segredinho de profissão? Sempre que eu tenho essa sombra escura acompanhando a pupila, é o maior indicativo de que essa pessoa terá ou tem um histórico biogenético de câncer. Tá? É uma sombra escura que acompanha a pupila. Então, muita atenção quando vocês identificarem isso. Certo? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Que perfil nós temos aqui? Quando vocês forem ler o livro Trofoterapia pela Íris, né? Aqui vocês vão encontrar os principais sinais, né? Os principais sinais de CA, que foram identificados pela Ellen Tart Jensen, né? Muito bem. Aqui, por exemplo, tem a lacuna escada, a lacuna bico, a lacuna aspargo, as forquilhas na esclera, né? O sinal de sugar blood, né? Que é aquela veiazinha que termina num pontinho preto, né? Ou sinais degenerativos, que são manchas escuras, a lacuna água-viva, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Muito bem. Então, aqui nós temos qual é o perfil? É tempo para você dar a sua resposta. Se você disse que essa é uma cicótica, acertou em cheio, né? As cicóticas são as castanhas, íris castanhas. Mas será que eu tenho 3 indícios diferentes? Vamos observar. Tente você identificar algum sinal. Tá? Então, pause o vídeo e tente você identificar algum sinal pré-canceroso aqui. Ou se há mais de um sinal. Tá? Então, digamos que você já pausou o vídeo e já identificou o que você queria nessa íris. Vamos lá. Olha os sinais. Lacuna, perdão. Deixa eu pegar a caneta aqui. Lacuna escada, que é uma formação criptóide em formato de escada. Aqui eu também tenho uma lacuna escada, só que é o mesmo sinal. Então, por enquanto é só um. É perfil, mas tem só um sinal. Será que é só isso? Vamos ver. Criptas, temos 2 sinais.
E aqui eu tenho uma lacuna tulipa. Já tenho 3 sinais. Poderia até procurar por mais, né? Por exemplo, eu tinha visto antes aqui, ó. Aqui também é uma lacuna escada, mas também é uma formação criptoide, né? Aqui nós temos uma lacuna bico, né? O aspargo, é comumente conhecida. Aqui tem outra lacuna aspargo. Eu teria outros cossinais. Como se não bastasse, eu também tenho o encapsulamento, o sugar blood, que é a veiazinha terminando num ponto escuro. Que, segundo a Ellen Jensen, ela chama de sugar blood, né? Ou seja, açúcar no sangue. E o papa da esclerologia hoje no mundo, que é o Leonard Mellmauer, diz que aquilo ali é um indício de vermes intestinais. E aí? É um sinal de diabetes? É um sinal de vermes intestinais ou é um sinal pré-canceroso? Os 3. Porque não existe diabético com intestino limpo. Assim como se tu quiser melhorar a diabetes da pessoa, primeiro limpa o intestino. Então, é sinal de vermes intestinais, é um indicativo de açúcar no sangue, mas também é um sinal pré-canceroso. Então, veja que eu tenho aqui um perfil e tenho 4 sinais distintos que me reportam para que essa pessoa pode no futuro desenvolver situações cancerosas. Não importa se não aparece nada nos exames, se é uma situação ainda pré-patológica, se é pré-clínico, entre com os tratamentos, com as ervas antitumorais, peça para a pessoa mudar os hábitos alimentares, fazer uma alimentação mais alcalina, evitar situações de estresse e evitar tudo que possa levar ela a desenvolver câncer. Tira fora o açúcar, não tem nada mais canceroso que o açúcar, gente. Então, pensem que vocês estão diante de uma situação hipotética, é uma situação futura que pode ou não acontecer, né? Então, o que na verdade nós temos que fazer é prevenir a pessoa. Muito tato nessa hora, muito cuidado, porque às vezes a pessoa morre do diagnóstico e não da doença. Então, o uridólogo chegar sem tato e falar para a pessoa, ó, tu tem uma situação de câncer. Pronto. A pessoa não dorme aquela noite, ela vai fazer exames, vai para um oncologista, descobre que não tem nada e vai desacreditar das terapias naturais. Então, não faça afirmações levianas, tenha certeza de tudo, junte todos os fatos, pergunte sobre o histórico biopatogenético e sempre use de tato. Fale da maneira que você gostaria de ouvir, fale da maneira, por mais difícil que isso seja, fale de uma maneira que não vá chocar a pessoa, certo? Combinado? E, por fim, nós temos, então, aqui, né, essa aqui, né? Nós já vimos a psórica e a psicótica. Qual é que é essa aqui? Se você pensou na carbonitrogênica, tá ela aqui. Uma característica bem comum da carbonitrogênica é a zona pupilar ser mais... voltando, caneta aqui. Ó, a zona pupilar ser mais escura que a zona ciliar, né? Essa é uma característica inconfundível da carbonitrogênica, né? Mas o que nós conseguimos ver aqui de sinais pré-cancerosos? Tempo? 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Se você viu formações criptoides, na verdade é uma tulipa que eu tenho aqui, né? Na área hepatopancreática, né? É um sinal pré-canceroso. Mas tem mais coisa. Olha aqui. Lacuna bico. 2 sinais. Será que eu tenho mais algum? Observe. Veja se você encontra mais um sinal. Isso mesmo. Se você viu a lacuna escada aqui, você já tem os 3 sinais. Eu posso acrescentar outra cripta aqui, né? Eu posso acrescentar essa jellyfish, né? O peixe geleia, né? Uma lacuna aberta com a abertura do estroma da fibra da íris, né? Então eu poderia acrescentar mais coisas, mas eu já tenho os 3 sinais, né? Então, se vocês usarem esses segredinhos de profissão, se vocês usarem de tato ao falarem com a pessoa, e se vocês recomendarem tratamentos naturais para a pessoa, indiferente da situação ser
parapatológica, ou seja, do câncer já está instalado, vocês vão ajudar muitas pessoas, né, talvez até mesmo salvar muitas vidas por apontar no caminho. Sempre com tato, com muita discrição, nunca cancelando nenhum tratamento químico alopático, né? E lembrando que os tratamentos naturais são adjuvantes na terapia, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula prática teórica, né? E até a próxima semana, onde nós vamos ter mais íris para nós analisarmos aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.